Olá! Você conhece alguém que deu uma virada de chave e mudou de profissão? Se dedicou a um curso, engrenou uma carreira e, pelas contingências da vida, frustração ou para realizar aquele sonho antigo, decidiu mudar de profissão? Pois bem, esse é o tema do Conexão Mais de hoje: transição de carreira. Eu volto já. Olá! Transição de carreira é o processo de mudança de área, setor ou função de trabalho impulsionado por fatores como insatisfação, desejo de novas experiências, alinhamento de propósito de vida ou necessidade de mudança de mercado. Tem gente que passa a vida toda numa função e, de repente, resolve trilhar outro caminho. A consultora em gestão de pessoas, Edjane Bahia, vai conversar conosco sobre essas mudanças. Seja bem-vinda. Edjane, essas mudanças, elas requerem muito, principalmente, a descoberta de novas habilidades. É preciso ter novas habilidades para que você mude de carreira, lógico, não é isso? Seja muito bem-vinda à nossa casa. Uma satisfação estar com vocês. Sim, sem dúvida. No momento que o profissional ele toma a decisão para uma mudança de carreira, ele precisa olhar para si, identificar as suas habilidades, perceber quais são as suas competências, né, mais ativas no momento e buscar fortalecer essas competências para que possa fazer uma transição que seja suave, né, para que essa transição ela não seja brusca, não gere transtornos. Quais são os principais motivos que levam as pessoas a mudarem de carreira? Então, Maria Helena, o que a gente observa é que está acontecendo cada vez mais o desejo de pessoas que têm ali meia idade de se perceber numa necessidade de mudar de história, dar uma virada, né, nessa história, nessa jornada. E o que acontece é que essas pessoas, elas por algum motivo trilharam uma carreira que não foi satisfatória. Inicialmente, é startado, né, esse desejo de mudar de carreira por uma insatisfação. Essa insatisfação ela pode acontecer por vários motivos. E um deles pode ser a falta de remuneração adequada ou justa, o mercado de trabalho mais restrito, né, naquele campo que ela atua, ou pode acontecer também algum tipo de situação onde esse profissional ele não tem bons relacionamentos, não tem um bom trânsito na profissão Trocando dele. em miúdos, infeliz. Ele onde não está. foi bem sucedido. E outros motivos que podem levar a Sim. isso. E aí, às vezes, ele passa por um momento diferente do posicionamento pessoal. Então, vamos imaginar que ele muda seus próprios valores, entende? No início da vida profissional, ele pode estar muito apegado a bens materiais e em outro momento ele pode estar buscando uma realização pessoal. E aí ele deseja a alcançar um novo momento profissional. E esse momento profissional passa por uma necessidade de se planejar, né, para evitar transtornos e situações dificultosas na sua vida pessoal, inclusive familiar. Você falou bem. Como se planejar para esse momento? O primeiro ponto está em mapear suas próprias competências e habilidades. E aí, identificar quais são os seus novos objetivos, trabalhar muito forte o autoconhecimento. Sabe, quando você se conhece bem, você vai estruturar, se preparar para essa transição. Esse é um primeiro passo, a preparação pessoal, né? Emocional e psíquica mesmo. No segundo momento, você precisa olhar para um planejamento financeiro. Você não pode simplesmente desejar mudar de carreira e abandonar o emprego atual Chutar o balde e pronto. A partir do outro dia e ali já vivenciar uma outra experiência, porque vão acontecer algumas dificuldades, há barreiras nesse processo. Então é importante que ele reflita
né? E se prepare financeiramente para esse momento, porque quando ele já está numa certa idade, mais maduro, ali ele vai ter uma dificuldade, pode ser que ele tenha, né? Não necessariamente, mas pode ter alguma dificuldade, porque os empresários eles buscam pessoas experientes. E nesse processo de experiência, você vai participar de processos seletivos com outras pessoas. E aí vai ser avaliada a experiência que talvez você não tenha naquela função específica. Diante desse cenário, você precisa ir se preparando com capacitações, com qualificações, se fortalecendo no desenvolvimento das suas habilidades e competências, observando pontualmente diante desse cenário, você conseguir reagir e dizer, olha, eu não tenho experiência específica nisso, mas eu já fiz isso, que pode me facilitar chegar até aí. Então, isso vai ser bem importante, se preparar também nesse sentido. É, sobretudo, um exercício de humildade? Resiliência, eu diria. Sim, humildade, resiliência, né? Desejo de realização, né? De transição, de transformação mesmo, porque quando o profissional ele muda de carreira, ele está em busca de algo diferente, ele não quer viver a mesma vida. E tem um início, e no início também se aprende, não é isso? É preciso estar aberto para isso. Muita humildade, sim, para entender que você não está no mesmo nível de outras pessoas que trilharam a vida toda naquela carreira. E hoje, com as novas gerações, isso tem sido mais volátil. Os profissionais estão menos apegados às suas profissões. Então, às vezes, ele vai se formar em uma função, em uma profissão, mas ele vai atuar em outra. E a gente tem muitos casos dessa natureza, inclusive os casos que vocês, né, entrevistaram aí também, Kiko e a outra pessoa. Como saber se está no caminho certo? De que essa virada de chave foi positiva. Então, o primeiro sinal é a satisfação pessoal. Você vai se sentir mais feliz. E quando você se sente mais feliz, outras coisas aconteceram, né? É possível que também o aspecto financeiro vai estar sendo reforçado, a família vai estar recebendo também esses estímulos e vai estar validando, né, essa mudança, trazendo o reforço positivo. Penso que estes são bons sinais de que você tomou uma decisão acertada. Pois é, então agora eu vou pedir licença, porque a gente tem um bloco aqui no programa chamado Papo É, e Mike conversou com as pessoas na rua e a gente vai acompanhar agora, tá bom? Vamos lá. Papo É. Você é feliz com o que faz? Ou já pensou em jogar tudo pro alto e mudar de carreira? Pode parecer loucura, mas mudar de carreira tá cada dia mais comum. E hoje o Papo É veio atrás de histórias de quem pensa, pensou e quer mudar de carreira. Bora? Eu sou feliz na minha profissão, na minha carreira, na função que eu desempenho, no papel que eu tenho dentro não só do meu trabalho, mas da sociedade. Eu realmente me encontrei. Mas hoje em dia existem várias opções disponíveis, porque no caso da medicina é um amplo leque, né, que tem várias especialidades, então é muito comum médicos migrarem de uma especialidade para outra, faz uma especialização e depois faz outra, é muito comum. Mas fora a medicina, hoje em dia existem vários outros tipos de emprego, inclusive empregos virtuais, que costumam ser até mais rentáveis do que algumas profissões que exigem um preparo técnico mais acentuado e que demanda muita energia e muitos anos de estudo. Eu sou muito feliz na carreira que eu escolhi e já pensei em mudar, mas decidi continuar como oficial porque é uma carreira que eu consigo fazer o que eu sempre esperava fazer, que é trabalhar na justiça, no público, com o público, com o jurisdicionado e levando justiça às ruas, cumprindo as ordens judiciais. Eu trabalhava numa loja de informática. 28 anos que eu trabalhava nessa loja de informática. Eu terminei os meus estudos, né? Eu tinha plano, eu não tinha nenhuma
expectativa de trabalhar com informática, em loja de informática, entende? Eu gosto de trabalhar com artesanato, então a minha prioridade seria isso, investir nisso. Ficou muito difícil a gente empreender, né? E foi por isso que eu não optei por opção, por não ter condições de me investir no ramo que eu gostaria. Tinha pensado em fazer vestibular para a área da educação e no fim das contas acabei mudando para jornalismo em cima da hora e aí depois acabei voltando para a área da educação. Então estou completando um ciclo que me faz bem feliz também. Como é que está sendo esse processo de mudança de carreira para vocês? Não é fácil a vida da cantora nesse sistema que a gente vive. Me esforço ao máximo, busco parcerias, coletivizar esse trabalho é fundamental para seguir bem. Era o que eu mais queria desde os meus 10 anos de idade. Para mim foi muito bom porque na verdade a minha trajetória foi para pós-graduação, né? Eu já vi durante a graduação de jornalismo que não era exatamente a área que me satisfaria. Então eu acabei indo fazer mestrado, doutorado e depois fui fazer uma outra graduação em letras para, de fato, ir para a área da literatura, que era o que eu tinha uma paixão maior. Se a sua carreira não está te fazendo feliz, talvez o problema esteja no seu medo de mudar. Afinal, nunca é tarde para recomeçar e redescobrir o que te faz feliz. Nosso papo vai ficando por aqui e a gente se encontra semana que vem com muito mais O Papo É para vocês. Te encontro lá. Tchau, tchau. Obrigada, Mike. E no próximo bloco a gente vai acompanhar a história de um arquiteto que estudava Direito. E no 8º período trocou de curso, ingressou em arquitetura e hoje se diz realizado. E uma jornalista que virou engenheira. Até já! Voltamos agora para continuar a conversa com a consultora Edjane Bahia. Mas antes, vamos acompanhar uma matéria de Juliana Teixeira, que conta a história de Francisco Cabral, um arquiteto que mudou o destino profissional. Para Elaine Donato, o pulo foi do jornalismo para a engenharia. Mudar de carreira é sempre uma decisão cercada de incertezas e muitas vezes de pressões externas, mas para alguns esse passo é o que transforma completamente o rumo da vida. Foi o que aconteceu com Francisco Cabral, que decidiu deixar o direito para seguir a paixão pela arquitetura. Mesmo enfrentando a resistência da família, ele acreditou no próprio talento e recomeçou do zero. Como na minha casa tinha minha mãe, que era da área da justiça, e eu sempre fui muito comunicativo e eu tinha aquele contato também com o pessoal e eu sabia que era uma possibilidade de eu fazer direito. E aconteceu que fiz o vestibular, não passei para arquitetura aqui em João Pessoa e passei para direito. Então eu comecei a cursar direito, fiz até o 8º período, mas fazia direito com a vontade de fazer arquitetura. Foi quando eu disse, rapaz, eu vou tentar fazer arquitetura. Então no 8º período, no meio do ano ainda, né, não quis nem esperar o vestibular do final do ano, procurei uma universidade que tivesse no meio do ano, que foi uma universidade em Recife, fiz o vestibular e passei. Não sei porque eu inventei aquilo, eu inventei. Eu de fato, deixei direito a ler. Eu disse, não, eu me apaixonei pelas primeiras aulas, pelos primeiros semestres e cursei fora um ano. Foi quando abriu um curso de arquitetura aqui em João Pessoa e eu novamente prestei o vestibular e passei. Fiz o curso aqui, né, em João Pessoa, me formei e estou aí no mercado há 20 anos. Hoje, com a atividade consolidada, ele comemora a escolha que fez. A mudança foi fundamental para o seu sucesso pessoal e profissional, mostrando que seguir o que faz sentido pode ser o caminho mais seguro para alcançar a realização. Sempre pesei muito, a arquitetura sempre foi mais pesada, eu sempre tendi mais a fazer realmente a arquitetura. E a questão da dúvida assim, de fazer entre direito e arquitetura, direito nunca foi, o peso foi igual. Então, realmente, inclusive é uma dica que eu deixo para quem tem essa dúvida. Se está na dúvida, mas um pesa mais, faça o que pesa mais. Já Elaine deixou a vida do jornalismo e da redação para ingressar numa nova carreira, depois de anos de atuação. E ela também não se arrepende. Eu tinha 16 anos, né, que eu fui escolher a profissão que eu ia cursar. Eu não tinha muito direcionamento, era adolescente, mas tinha uma tia que era jornalista e acabou me influenciando para ir para a área de comunicação. Ela era a única formada da família e aí eu fui para a área de comunicação.
também o fato de eu ser muito comunicativa, né? E aí eu entrei, né, na faculdade, tive a oportunidade de estagiar em empresas de televisão e depois atuar como produtora, né, de programas de televisão. Então, passei 15 anos na comunicação, mas eu sempre também fui uma pessoa que gostava muito de cálculo. Na época que eu trabalhava na comunicação, então eu decorava números. E aí, quando eu estava nesse período de mais ou menos 10 anos de comunicação, meu esposo começou a estudar para automação industrial e pedia ajuda para eu ajudar nos cálculos, né? E aí eu comecei a me identificar, estudava assistia vídeos no YouTube para poder ajudar ele. E ele desistiu da automação, mas ficou me incentivando para eu entrar nessa área, né? E aí eu voltei a estudar, fiz um cursinho na época, fiz o Enem e passei para engenharia elétrica. Então, passei 5 anos cursando engenharia elétrica e conciliando, né, com o trabalho na TV, que foi quando eu tive que estagiar numa distribuidora de energia. E depois desse estágio, eu fui convidada a integrar o time. Estou hoje já há 3 anos aqui, né? Amo a comunicação, mas também amo a engenharia. E aí eu optei por seguir por essa carreira agora. Que bom que essas mudanças trouxeram felicidade e realização para Francisco e Elaine. Que eles sejam sempre muito felizes. Com essas histórias de mudanças e realização, a gente termina o Conexão Mais de hoje. Para terminar, claro, eu vou pedir uma dica de Adjane Bahia para quem está com essa vontade de mudar de vida. Mapeie suas habilidades e competências. Fortaleça seus relacionamentos, sua rede de network. Busque atuar ampliando o seu campo trabalhar ampliando o seu campo de atuação e vá aos poucos. Se planeje, se prepare, vá fazendo uma transição com cautela até que tudo esteja acomodado e você consiga realmente fazer essa transição de forma mais segura e acertada. Adjane, muito obrigada. Espero que você volte sempre. A casa é sua. À disposição. E você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Você sabe, o Conexão Mais aqui na TV Cidade está no canal 6.3, YouTube e Instagram. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.